Abrindo na sua Bíblia, e enquanto você procura, eu quero fazer uma pequena introdução. Nós já vimos no capítulo 8 que a igreja de Jerusalém, ela sofre uma grande perseguição e como consequência, os crentes eles são dispersos por toda a Judéia e Samaria. Homens piedosos sepultam Estevão, choram a sua morte, enquanto surge ali um personagem, ou ganha destaque, um personagem que nós vamos ver a partir da próxima semana mais sobre ele, enquanto Saulo continua tentando destruir a igreja do Senhor. Filipe prega Cristo em Samaria, realiza muitos milagres, expulsa espíritos imundos, e o evangelho traz grande alegria àquela cidade. Simão, o mágico, o mago que havia conquistado entre o povo samaritano fama, uma boa reputação, uma reputação boa aos olhos dele, do povo, de possuir o poder de Deus. O povo ouve Filipe pregar as boas novas, o povo crê, é batizado, Simão também crê e é batizado. A igreja de Jerusalém chega para eles a notícia a respeito dos crentes em Samaria. Eles enviam Pedro e João para orar por eles. Os apóstolos impõem as mãos sobre os crentes samaritanos. Eles recebem o Espírito Santo. Só que Simão, ele começa a demonstrar o seu coração. Simão, ele oferece dinheiro aos apóstolos na tentativa de comprar o dom do Espírito Santo, e Pedro o repreende e lhe diz que se arrependa. Nós vimos que Simão, ele desejou os benefícios do Evangelho, mas ele não quis sujeitar a sua vida ao Rei Jesus. Mas agora Lucas nos apresenta o retrato de uma conversão autêntica, de uma conversão genuína, e revela como Deus, em sua soberania, dirige cada detalhe dessa narrativa para conduzir um homem ao encontro de Cristo. Eu intitulei o sermão dessa noite da seguinte forma: um encontro transformador, conversão e batismo. Atos capítulo 8. A partir do verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem, e lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada,
chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir a sua voz. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos então que depois que Pedro e João partiram de Samaria, Filipe também vai deixar aquele contexto, um contexto que nós poderíamos considerar ou chamar de um avivamento. E é nesse momento que o Senhor lhe confia uma nova tarefa, uma tarefa evangelística. Veja o verso 26 que nós lemos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza era uma das antigas cidades dos filisteus, e ao longo da história ela foi um importante centro daquela região. Em um determinado momento da sua história, Gaza foi conquistada, sofreu um forte impacto militar, e como resultado desse impacto que ela sofre, a estrada que originalmente ia de Jerusalém a Gaza, nessa época ela estava quase em completo desuso, pois uma nova rota naquela direção havia sido construída. Estudiosos entendem que a rota mencionada em Atos parece se referir a um caminho menos utilizado naquele período. Os judeus, não costumavam viajar por essa estrada. Era uma estrada pouco movimentada, tornava a jornada mais difícil e perigosa. Era um trajeto solitário e, aos olhos humanos, sem grandes razões para circular por ali. Imagina, só para tornar isso mais visível para você, imagina que você tem a estrada de Caucaia, estou imaginando, e você sempre faz esse percurso. Esse é o percurso mais comum, mas você que é daqui de Caucaia conhece alguns atalhos que talvez te leve até o 39 lá da Raposo. E você consegue ir por esses atalhos, mas não é o caminho usual. Mas de repente, o Senhor, ou o mensageiro do Senhor, o orienta e fala assim: não vai pela estrada de Caucaia. Estou imaginando aqui, vai por esse caminho. Foi basicamente isso que aconteceu com Filipe. Existia um caminho que foi construído, que era mais usual, mas ele é convidado, ele é intimado a percorrer um outro caminho. E olha que interessante, a primeira parte do verso 27 diz que ele se levantou e partiu. Como eu disse anteriormente, Filipe, ele sai de um contexto de avivamento em Samaria. E agora ele é conduzido pela direção divina, através de um mensageiro divino, para um caminho, uma estrada deserta. Você deve concordar comigo que aos olhos humanos parece um deslocamento sem sentido. Mas na verdade, Deus o está levando para um encontro específico, onde o evangelho vai alcançar uma pessoa. E por meio dela, abriria portas também para que a mensagem de Cristo chegasse ainda mais longe, para outras pessoas. E aqui nós já podemos parar e extrair a primeira lição desse texto. A primeira lição que eu gostaria de destacar para nós desse texto é a disponibilidade e a obediência de Filipe. A palavra disponibilidade, no português, aí no dicionário, diz assim: é a qualidade ou estado de quem ou do que está disponível, livre, acessível para ser utilizado.
Nesse contexto, é a disposição que ele tem de se entregar a Deus, estar pronto para servi-lo onde ele enviar, confiando que os seus planos são melhores que os nossos, ou no caso aqui de Filipe. Disponibilidade, então, é a disposição de estar acessível, de se entregar a Deus. Mas obediência é o ato de acatar ordens, cumprir regras, submeter-se à vontade de uma autoridade. Aqui, Filipe se submete à vontade de Deus, confiando que seus caminhos são sempre melhores que os nossos, ou melhor que o dele. É exatamente isso que nós vemos em Filipe. Isso confronta profundamente o nosso coração, não é verdade? Eu não sei se você observou, mas Filipe não pergunta por quê. Filipe não questiona se aquele era o melhor momento. Filipe não argumenta com Deus que havia uma multidão em Samaria precisando dele, que a obra estava prosperando, precisava discipular aqueles que se converteram. Ele não argumenta isso, ele simplesmente obedece. Eu e você, muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós queremos entender antes de obedecer. Nós queremos explicações. Nós queremos garantias, nós queremos segurança, mas a grande verdade, queridos, é que a obediência bíblica não nasce da compreensão que nós sabemos todos os detalhes. Ela nasce da dependência, ela nasce da confiança daquele que dirige os nossos passos. Abraão é um dos maiores exemplos dessa verdade. Quando Deus disse para Abraão, Gênesis 12, 1 e 2, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão prontamente obedece quando Deus o chama para deixar a casa de seu pai. Abraão crê nas promessas de Deus, de lhe dar descendência, de abençoar essa descendência, de multiplicá-la grandemente. Agora, olha que interessante, queridos. Deus não revelou todo o percurso. Deus não explicou cada etapa da jornada para Abraão. Ele foi explicando, mas ele não deu o mapa. Ó, Abraão, a promessa é essa aqui, faz tudo isso aqui. Não, ele foi revelando. Olha o que diz o autor de Hebreus sobre isso, lá em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Foi exatamente assim com Filipe. Ele também não sabia quem encontraria naquela estrada, nem o que Deus faria por meio daquele encontro. Ele sabia apenas uma coisa: Deus havia falado. E isso para ele é suficiente. E essa é uma lição para nós, irmãos. Deus nem sempre nos mostra todo o caminho. Muitas vezes Ele revela apenas o próximo passo, um passo de cada vez. A nossa responsabilidade não é exigir que Ele nos explique todos os seus planos, nos dê todos os detalhes, mas caminhar em obediência, confiando que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É verdade, você vai falar, pastor, mas aqui apareceu um anjo, o anjo acompanhou, não acompanhou, não sei. E é verdade que Deus normalmente não nos envia um anjo para nos dar instruções específicas, como fez com Filipe. Mas isso não significa que nós estamos sem direção. Porque Deus, Ele já revelou a sua vontade nas Escrituras, na sua palavra. Quanto mais nós conhecemos a sua palavra, mais nós sabemos como viver, obedecer, servi-lo fielmente. E a pergunta para nós é: será que nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Ele já nos falou em sua palavra? Foi assim que viveram Abraão e Filipe. E assim que nós também somos chamados a viver, a obedecer. Ele saiu, ele partiu, ele se levantou e partiu em obediência, mesmo que sabendo que aquela não era a estrada mais comum.
Filipe faz exatamente conforme a ordem recebida. Ele obedece prontamente e naquele caminho deserto, ele encontra outro viajante. Que Deus, em sua soberania, já havia preparado aquele momento, aquele encontro, para que o evangelho alcançasse aquele homem. E Lucas então nos apresenta esse homem, de onde ele vinha e o que ele estava fazendo. Está lá nos versos 27 e 28. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. É alguém que está vindo... Desculpa, irmãos, hoje eu vou tossir um pouquinho, mas vai sair. Eu já não peguei o headset para não ficar tossindo com ele. Esse aqui é mais fácil de afastar. Mas vamos lá. É alguém que está vindo de uma região distante, é alguém que vem da África, uma antiga Etiópia, não a que nós conhecemos hoje, o que os estudiosos dizem que hoje seria equivalente ao Sudão. Tá? Então é uma região ali da África, ele está vindo dessa região, vindo de uma região distante, um eunuco. E talvez você conheça ou talvez não, o que seja, ou o que é um eunuco. Né? Um eunuco é alguém castrado, alguém que foi emasculado. Já entenderam, né? Para servir na corte real. Era a prática dos impérios da antiguidade castrar alguns homens, especialmente aqueles que serviam na corte do rei, seja por razões políticas, razões administrativas. Dessa forma, eles podiam exercer suas funções no palácio, sem representar ameaça qualquer à família do rei, e ele dedicava-se integralmente ao serviço da corte. Então era uma prática comum desse tempo. De alguns impérios, de alguns locais ali faziam isso. E o texto também diz que ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Candace não é o nome da rainha. Candace é um título que se dá à rainha, que foi dada à rainha ali dos etíopes, e ele era um alto oficial, ele era um oficial importante. Ele é uma espécie de ministro da fazenda, ou ministro de finanças da corte real, para os irmãos terem uma ideia. E esse camarada que o texto nos apresenta aqui, de onde ele vinha? Ele está voltando para a Etiópia, sua cidade, após uma peregrinação a Jerusalém, onde ele havia ido para adorar a Deus. E aqui surge um problema para nós, porque ele poderia ser aquilo que nós chamamos um judeu da dispersão, ou seja, um judeu que vivia fora da terra de Israel, espalhado pelas nações, mas a maioria dos estudiosos entende que é mais provável que ele fosse um gentil judaizante. O que isso significa? Em um determinado momento da sua vida, ele se converteu, ele abraçou os ensinos do judaísmo, e ele está ali agora fazendo uma peregrinação como um religioso judeu para adorar a Deus. Agora, olha que interessante isso, irmãos. Ele foi adorar a Deus no templo, mas ele não podia fazer isso de uma forma plena. Pois existia uma restrição na lei judaica para os eunucos. Veja o que diz lá em Deuteronômio 23:1, na lei de Moisés. Nenhum homem, e aqui já explica o que é um emasculado, nenhum homem cujos testículos tiverem sido esmagados, ou cujo membro viril tiver sido amputado, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Essa era a lei. Ele não poderia entrar ali, ele não poderia estar reunido ali, ele tinha um limite para estar ali. Ele somente podia assistir o culto à distância, pela lei judaica. Os eunucos, então, os emasculados, castrados, era alguém proibido de entrar no templo. Eles tinham uma barreira que o impedia de adorar ao Senhor de forma completa. E agora, depois de peregrinar, depois de cumprir dentro do possível os rituais religiosos, dentro daquilo que era permitido, ele está voltando para a Etiópia. Ele é um
homem profundamente religioso. Ele havia viajado até Jerusalém para adorar no templo. Ele está retornando para casa, mas toda a sua sinceridade religiosa, apesar de toda essa sinceridade religiosa, ele ainda não conhecia Cristo, nem compreendia o caminho de salvação. E a pergunta para nós é: será que isso também não acontece em nossos dias? Há pessoas que frequentam a igreja, que participam dos cultos, que conhecem os rituais e até demonstram interesse pelas coisas de Deus, mas ainda não se renderam verdadeiramente a Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? A religião por si só não salva. A frequência aos cultos não salva. Os rituais não salvam. Quem salva é Jesus Cristo. E é por isso que esse homem precisava ouvir o Evangelho. E é por isso que todos nós também precisamos. Agora, esse camarada, que é um oficial importante, que tem uma limitação nos seus membros lá por conta do serviço que ele oferece, que está voltando para sua casa depois de peregrinar ali por Jerusalém, né, de tentar oferecer uma adoração no templo, ele vem sentado em sua carruagem e ele lia o livro do profeta Isaías. Vamos deixar isso um pouquinho mais contemporâneo para você ouvir. É como se o motorista dele estivesse dirigindo o carro e ele estivesse no banco de trás lendo a Bíblia. Conseguiram entender? Tinha alguém dirigindo a carruagem dele e ele vinha lendo a Bíblia. Agora a gente precisa entender algumas coisas aqui. Como ele era um alto oficial e ele possuía muitos recursos, é bem provável que ele tivesse adquirido um rolo, um pergaminho contendo o livro de Isaías. Naquela época, irmãos, os manuscritos, eles eram copiados à mão. Eles tinham um custo elevado e eram acessíveis apenas às pessoas de maior condição financeira. A Bíblia não era como nós temos hoje, encadernada. Eram os rolos lá, os pergaminhos, e eram vendidos em partes, copiados à mão. Tinha um custo. E outro detalhe curioso daquele contexto é o que é muito estranho para nós no nosso contexto. Quando você lê como? Tá lendo, né, pastor? Mas normalmente se lê como? Você está dentro do ônibus, alguém escuta você lendo? Se você estiver lá no seu carro com motorista particular dirigindo e você atrás lendo o profeta Isaías, alguém vai escutar você lendo? Porque você lê como? Agora, naquele contexto, não era normal isso. Eles liam em voz alta. Esse era o contexto. O estranho naquele contexto era alguém ler em voz baixa. Então você e eu seríamos estranhos. Porque teria que ler, então se alguém lê em voz alta do seu lado, naquele contexto ele não seria estranho. Possivelmente, porque talvez os rabinos judeus acreditavam que a leitura em voz alta ajudava no acompanhamento da leitura do manuscrito, na memorização. Mas até aqui nós vimos Deus preparando esse encontro. Agora veja comigo como essa história se desenvolve. O Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe fez o quê? Como está aí na sua versão? Correu para a carruagem. Depois de conduzir Filipe até aquela estrada, o Espírito Santo agora lhe dá uma instrução específica. Aproxime-se dessa carruagem. Nós não sabemos a velocidade da carruagem, mas uma coisa o texto nos diz. O que Filipe deve fazer? Correr. Ele está correndo mais uma vez disposto a obedecer à direção de Deus. E quando ele corre, ele se aproxima, ele escuta o eunuco lendo o profeta Isaías. E Filipe faz uma pergunta simples, e uma pergunta cheia de sensibilidade. Olha a pergunta que o Filipe faz para ele. Você entende o que você está lendo? Agora, o mais impressionante não é só a pergunta do Filipe,
é a resposta do eunuco. Como eu posso entender se alguém não me explicar? E aí ele convida o Filipe para subir, sentar do lado dele e irem pelo caminho batendo um papo sobre a palavra de Deus. Olha que gostoso. Vamos pelo caminho, vai me explicando. E a história que ele lê fala de alguém que foi humilhado. A história que ele lê fala de alguém que foi abatido, de alguém que foi tosquiado, mas que foi considerado servo de Deus. E as escrituras cativam a sua imaginação, mas ele não consegue captar o significado pleno. O etíope reconhece que precisa de alguém para compreender a mensagem que está lendo, e sabe que Deus colocou o Filipe ali naquele momento para levar ele ao entendimento. E olha a pergunta que ele faz: de quem o profeta está falando? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outro? O texto aqui é uma citação não direta, tem algumas incorrências aqui, mas ele está citando Isaías, ou está lendo Isaías 53, versos de 7 a 8, que diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca como cordeiro. Foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Essa passagem que ele lê é uma passagem profética que diz respeito a um servo de Deus, que padeceu humilhação de todos os tipos, que carregou sobre si o pecado dos outros, que fez expiação, ou seja, que assumiu o lugar, que pagou a dívida e é glorificado por Deus. Ele estava lendo uma profecia sobre o servo sofredor, que levaria sobre si os pecados do seu povo. E Filipe então explica que essa profecia se cumpriu em Jesus, cuja morte foi expiatória, ou seja, morreu, assumiu o lugar, morreu em nosso lugar, carregando a culpa que era nossa, para que pudéssemos receber o perdão e a vida eterna. Filipe fez com o eunuco exatamente o que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús, no dia da ressurreição. O texto nos diz que Filipe, começando por essa passagem, ou seja, partindo do Antigo Testamento, ele anuncia Jesus. Jesus é a figura sofredora. Jesus é a figura maltratada, que teve uma morte vergonhosa, mas a sua morte na cruz não é o fim da história. Deus o ressuscitou dentre os mortos, o exaltou em glória. E eu quero fazer uma pausa aqui na narrativa e destacar mais duas lições para nós. Primeira lição, queridos, dentro desse tópico, é que Deus, Ele nos chama a compreender e a explicar fielmente as Escrituras. Queridos, obviamente nós precisamos da obra do Espírito Santo para entendermos, para nos sujeitarmos à palavra de Deus, mas Deus, pela sua graça, Ele usa pessoas comuns para explicar as Escrituras. Queridos, como seu filho vai entender se você não explicar? Como aquele que é mais imaturo do seu lado irá entender se você não explicar? E como explicar se você não conhece? E aí nós precisamos ter essa atenção, queridos, porque às vezes a gente olha para isso e fala assim, não, mas a gente precisa ir lá no seminário. Estou vendo o Tiago e a Patrícia, sejam bem-vindos. Pode ir para o seminário, deve ir para o seminário, precisa ir para o seminário, precisa estudar, e precisa mesmo, se Deus te vocacionou, te chamou, ninguém é contra isso, nós entendemos isso, mas você, na sua simplicidade, você pode ensinar a palavra de Deus. As crianças, hoje pela manhã, aprenderam sobre Benjamim, certo?
Ou a Lívia ficou num time diferente das crianças lá. Mas aprenderam sobre Benjamim. E ela chegou em casa fazendo um monte de perguntas para mim, ou em casa não, no local que a gente estava, no caminho, sobre Benjamim. Queridos, você consegue, lógico que você não vai conseguir responder todas as dúvidas do seu filho, porque as crianças têm uma imaginação que é abençoada por Deus. Mas você consegue minimamente explicar uma história bíblica para o seu filho, você consegue explicar para o seu filho que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, o que Jesus fez por nós. Nós precisamos explicar as Escrituras, a começar na nossa casa. A gente vive num tempo que a gente terceiriza tudo. Não, lá na igreja ele aprende, e é bem que na igreja vai aprender. Mas você também aprende, ensina. Qual foi a última vez que você leu um texto com ele, compartilhou uma história? Qual foi a última vez que você assistiu um filme, seja ele qual for, e fez uma ponte com a Bíblia, aplicou o texto na vida dele? Nós fomos chamados para explicar as Escrituras, queridos. É lógico que Deus também vocaciona, Deus usa pastores e mestres para explicar o significado das Escrituras. Efésios fala isso, e ele designou alguns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Mas Filipe, ele abre as Escrituras. E abrir aqui é uma imagem, porque obviamente eles estavam num outro formato ali. E ele ajuda aquele homem a compreender o seu verdadeiro significado. Da mesma forma, Deus, ele continua chamando a sua igreja a conhecer a sua palavra, a ensiná-la com fidelidade. Nós vivemos em um tempo, irmãos, de muitas vozes, de muitas opiniões, mas o que transforma a vida não é as vozes, não é a opinião, é a palavra de Deus. É o Espírito operando por meio da palavra que gera transformação. Filipe não fica criando especulações, Filipe não fica polemizando, Filipe explica as Escrituras, que aponta para Jesus. Às vezes a gente rodeia demais, às vezes a gente gosta demais de algumas coisas, e a gente perde de vista aquilo que é essencial nas Escrituras. Que o homem foi criado, como nós vimos a semana passada aqui, para se relacionar com Deus. O homem pecou, está afastado de Deus, e que o grande plano de Deus é nos trazer de volta para os seus braços em Cristo Jesus. E você não precisa de 4 anos de teologia para explicar isso. Você precisa simplesmente ter o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração e ser um leitor das Escrituras. Ser discipulado, acompanhado por alguém. E se Deus sim te chamou para algo mais, aí você dá um passo além. Mas primeiro precisa disso, queridos. Quantos jovens hoje chegam nos seminários, e aí a gente não tem uma coragem de fazer uma pergunta direta dessa, mas nunca leram as Escrituras. Eu acho que isso nunca vai acontecer, mas não vou dizer que não. Eu nunca serei diretor de um seminário, porque eu acho que Deus não me vocacionou para isso. Mas eu ia implementar o novo. Eu ia fazer o cara fazer uma declaração assinada por ele, de que ele, ao entrar no seminário, ele é alguém que já leu a Bíblia. Se um dia eu fosse presidente da nossa ordem dos pastores, eu ia fazer qualquer candidato ao ministério pastoral ter assinado, que não só decorou aqueles monte de texto para ser aprovado, mas é alguém que já leu as Escrituras, que conhece as Escrituras. Porque Deus continua chamando pessoas para explicar as Escrituras. Para ser coach, para ser qualquer outra coisa, você pode fazer inúmeros outros cursos que são apropriados para essa área, mas pastor, mestre, dirigentes de igreja, servo de Deus, e explica e prega as Escrituras. É isso que Filipe fez, queridos. Sabe por quê? Tem um monte de gente como um eunuco. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Qual foi a última vez que você abriu as Escrituras com alguém
e explicou sobre isso. Uma das coisas que eu gostava na minha época, que eu estudava no seminário e trabalhava no mercado de trabalho, é que às vezes nas conversas surgiam perguntas. E aí surgiam temas. E aí o cara olhava para você, trabalha na auditoria, controles internos. Cara, por que você estuda teologia? O cara me achava xarope. E não que ele esteja 100% errado, mas vamos lá. Mas por que você estuda teologia? Mas isso dava um gancho para a curiosidade que as pessoas têm. Queridos, e nós vivemos num tempo que se os crentes malemar conhecem a Bíblia, você imagina os não crentes. Teve um famoso aí, desses que gosta de criticar, e aí ele foi fazer uma crítica à palavra de Deus. E aí o texto, ou a história que ele estava citando, ele falou que estava escrito em Levítico, eu não lembro o que é. Mas aquilo nunca esteve em Levítico, queridos. E o cara nem para fazer uma crítica, ele fez a consulta correta. Então eu quero te chamar a primeira atenção aqui, queridos, é que Deus nos chama a compreender e a explicar fielmente as Escrituras. Mas há uma segunda lição: Deus nos chama a anunciar Jesus Cristo aos que ainda não o conhecem. Filipe, ele não faz da conversa um debate religioso. Ele conduz o eunuco a Cristo. O centro da mensagem não é Filipe. A sua experiência é Jesus. E essa também é a nossa missão. Filipe apresenta Jesus e a sua obra. A Bíblia nos ensina que o propósito para o qual fomos criados é conhecer a Deus, viver em comunhão com Ele. O pecado rompeu esse relacionamento. O ser humano não apenas se afastou de Deus, tornou-se escravo do pecado, incapaz de salvar a si mesmo. A maior necessidade do homem não é financeira, não é emocional, não é social. A sua maior necessidade é espiritual. O homem precisa ser reconciliado com Deus. O homem precisa do perdão dos pecados. O homem precisa de um Salvador. As Escrituras revelam a história de um Deus que amou pecadores perdidos, que veio ao encontro dele, providenciou a única solução para o seu problema. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, viveu sem pecado, entregou sua vida na cruz em nosso lugar, pela sua morte e ressurreição, realizou plenamente a obra da redenção, satisfez a justiça de Deus, abriu o caminho para que pecadores fossem reconciliados com o Pai. Somente Ele perdoa pecados, somente Ele restaura a comunhão com Deus, somente Ele liberta da escravidão do pecado, somente Ele transforma o coração, somente Ele concede uma nova vida e derrama o seu Espírito sobre aqueles que nele creem. Da cruz, Jesus assumiu a culpa, a vergonha e a condenação que eram nossa, e todo aquele que deposita a sua fé nele recebe perdão, é feito uma nova criatura e passa a viver na esperança de uma nova vida reconciliada com Deus. Você fala, ixi, o pastor hoje falou mais rápido do que ele costuma falar. Sabe por quê? Porque você sabe disso. E qual foi a última vez que você anunciou isso? Eu fui proposital na velocidade aqui, vou até tomar um ar agora. Mas você sabe disso. Agora a questão é, qual foi a última vez que você falou sobre isso? Qual foi a última vez? Essa é a mensagem que Filipe anunciou ao eunuco. Essa é a mensagem que a igreja continua anunciando ao mundo. Nós não anunciamos uma religião. Nós não anunciamos uma filosofia. Nós não anunciamos um conjunto de regras. Nós anunciamos uma pessoa, Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Salvador do mundo. E depois então de ouvir Filipe explicar as Escrituras, anunciar as boas novas de Jesus, algo muda no coração daquele homem. E é exatamente isso que a gente vê a partir do verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele dá ordem para parar a carruagem. E eles descem a água e Filipe o batiza. Ao ouvir o evangelho, o eunuco desejou ser batizado. A pergunta dele revela que ele compreendeu
que o batismo era a resposta pública de quem havia recebido o Evangelho. E existe uma condição. A condição é para aquele que crê de todo o coração. Queridos, o batismo não salva. Mas o batismo também não é um rito vazio. Ele é o testemunho externo de uma fé verdadeira em Cristo. O eunuco faz a sua confissão de fé. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E somente depois disso, ele é batizado. Há 3 semanas atrás, nós tivemos os batismos aqui na igreja. E uma das coisas que eu bati na tecla com eles, nós estudamos juntos, olhando para a palavra de Deus, é que o batismo não salva. Mas ele é uma obediência daquele que entendeu o Evangelho. Aquele eunuco, ele havia acabado de vir de Jerusalém, onde não era permitido ter pleno acesso ao templo, mas agora ele descobre que fazer parte do reino de Deus, ou melhor, que pode fazer parte do reino de Deus, e o batismo marca a sua identificação como povo de Deus. Queridos, o batismo é a identificação de alguém que está unido com Cristo, através da sua morte e ressurreição. Simboliza algo que Deus operou em nossos corações. O dia em que nos convertemos, nós morremos para o mundo e ressuscitamos em Cristo para uma nova vida. O batismo não é um rito vazio, como eu disse, o batismo é para aquele que crê. Primeiro vem o que aqui? A pregação do Evangelho. Vem a fé em Jesus. E como consequência da pregação do Evangelho, a fé em Jesus, vem o batismo, que é um testemunho público dessa nova vida em Cristo. Se você já pertence a Cristo, eu quero convidar você a voltar em sua memória por alguns momentos, no dia da sua conversão. Você lembra de quando Deus, pela sua graça, revelou a você a condição do seu coração, a sua condição de pecador, convidou você a depositar, conduziu você a depositar toda a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aquele dia, queridos, foi o dia mais importante da sua vida, porque foi o dia em que você passou da morte para a vida, texto de Colossenses, que nós abrimos o culto, e foi reconciliado com Deus. Você lembra do dia do seu batismo? Recorda aquele momento em que diante da igreja, tremendo, não querendo falar no microfone, você testemunhou publicamente a sua fé em Cristo e declarou que a partir dali a sua vida pertencia a Ele. Não foi apenas uma cerimônia, foi a expressão visível de uma transformação que Deus já havia realizado em seu coração. Você lembra desse dia? Eu me lembro claramente da minha conversão. Eu cresci na igreja, eu passei alguns anos afastado dos caminhos do Senhor. Eu vivia dividido, em crise. Eu não encontrava satisfação no pecado, mas também não tinha forças para voltar para Deus. Até que em agosto de 2021, ou melhor, 2001, né? 2021 foi agora. 2001. Durante a apresentação, por incrível que pareça, de um musical em minha igreja, Deus falou profundamente ao meu coração. E enquanto eu ouvia as canções, eu me lembrava das escrituras que eu havia aprendido quando criança. Romanos 3:23, Romanos 5:8, João 14:6. Eram textos que vinham na minha mente, e o Espírito Santo me convenceu do meu pecado e me mostrou que somente Jesus poderia me salvar. E naquela noite, arrependido, eu entreguei a minha vida a Cristo. E pela graça de Deus, estou sendo transformado, e eu nunca mais fui o mesmo. No ano seguinte, em junho de 2002, eu fui batizado, testemunhando publicamente aquilo que Deus já havia realizado em meu coração. E ao olhar para esse texto, eu percebo que a minha história e a sua história têm algo em comum com a história do eunuco. Todos nós fomos alcançados por essa mesma graça. Ouvimos o mesmo Evangelho, cremos no mesmo Salvador e fomos chamados a testemunhar publicamente que pertencemos
a Jesus Cristo. Alguém sentou na carruagem. Alguém explicou para você. Alguém pegou na sua mão. Queridos, estou caminhando aqui já para a reta final, mas como é bom se sentir amado. Como é bom se sentir cuidado. Como é bom saber que alguém se importa com você. Eu fico imaginando o eunuco. Falo, meu, esse cara veio aqui nessa estrada. O que ele está fazendo aqui? Correu, me ouviu lendo em voz alta, sentou do meu lado, perguntou o que eu estava lendo. Eu dei uma deixa de que eu precisava de uma explicação, me explicou, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Assim como aconteceu com o eunuco, o Evangelho mudou completamente a direção da minha vida. E é isso que Jesus fez na sua vida e continua fazendo ainda hoje, transformando pecadores em filhos de Deus. Se hoje você ainda não pertence a Cristo, permita-me fazer a mesma pergunta que esse texto nos apresenta. Você crê de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus? Então se renda a Cristo Jesus, queridos. Não tem nada mais gostoso e mais importante e valioso do que ter a vida em Cristo Jesus. Não é sobre ir ao templo, porque ele foi no templo, mas é sobre encontrar o caminho verdadeiro, Jesus Cristo. E aqueles que encontraram o caminho verdadeiro, eles vão ao templo para adorar. Se Deus, por meio da sua palavra, tem mostrado a você a sua condição de pecador e revelado que somente Cristo pode salvá-lo, não endureça o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo. Nele há perdão, reconciliação com Deus e vida eterna para todo aquele que crê. Não precisa ter vergonha da sua história. Eu citei o exemplo do Mateus no batismo, né? Pastor, como que eu conto o meu testemunho? Um garoto de 9 anos. Eu falo, conta para mim, cara. Eu vou te ajudar, mas eu quero que você conte. Eu não contei para ele não, tá? Foi ele que... Falei, e aí, como que você conheceu Jesus? Não, meus pais liam a Bíblia para mim, me traziam na igreja. E aí? Eu percebi que eu era um pecador. Mas por que você percebeu um pecador? Porque todo mundo é pecador. É isso que a Bíblia ensina. E o que deve fazer um pecador? Se arrepender dos seus pecados. Talvez os seus pecados, do DNA pecaminoso que você herda, levou você a ter uma vida de imoralidade, levou você a ter uma vida que traz consequências e que você precisa romper. Mas você é tão pecador quanto uma criança de 9, que não viveu essa vida de moralidade, mas reconhece que precisa de um Salvador. Entenderam? A diferença é que nós carregamos uma história de vida, e talvez o seu testemunho vai ser, ao reconhecer que eu era um pecador, que a graça de Deus me alcançou, que eu preciso de um Salvador, que tem me transformado, Ele mudou algumas práticas na minha vida. Ele mudou a minha natureza, e com essa nova natureza eu não sinto mais desejo por isso, ou eu luto por isso, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Mas ao mesmo tempo, aquela criança, que na sua simplicidade, ela olha para você e diz, eu reconheço que eu sou um pecador. E Jesus morreu para me salvar. E eu entendi isso. Ela se rendeu a Jesus, queridos. É isso que o Evangelho faz, queridos. Evangelho não é sobre dobrar sua poupança. O Evangelho não é sobre o carro novo que você vai ter. O Evangelho não é sobre resolver os seus problemas. O Evangelho é sobre mudar a sua vida, a sua natureza pecaminosa. E talvez você vai se render ao Evangelho, e eu sinto dizer, você vai continuar um pobre. Eu sou pastor e queria dizer para você que o Evangelho me fez rico, mas me fez rico, não financeiro. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque é isso que o mundo está vendendo. Não é palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele muda
a nossa natureza pecaminosa, que Ele nos dá uma nova vida, que Ele transforma o nosso coração. E aí sim, com o entendimento daquilo que Ele te deu, que você foi criado para a glória dEle, aí você vai trabalhar, aí você vai estudar, aí você vai empreender, sei lá o que você vai fazer, mas com a certeza de que você é uma nova criatura em Cristo, e tudo que você faz é para a glória de Deus. E aí sim, Ele pode te abençoar. E você ser um profissional bem-sucedido. Mas você tem consciência de que isso é para a glória de Deus. Que você é um peregrino aqui, vai passar. E você vive para a glória de Deus. Você emprega para a glória de Deus. Você demite para a glória de Deus. Pode ser demissão para a glória de Deus. Tem uns infelizes que precisam ser demitidos para aprender. E você demite para a glória de Deus. Você contrata para a glória de Deus. Você cria para a glória de Deus. Porque você nasceu de novo. E você entende que a sua vida só faz sentido em Deus. O texto, ele termina. E ele encerra a missão do Filipe naquele local. E demonstra que o evangelho continua avançando. Olha o que diz os versos 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. E cheio do quê? O que o evangelho estava trazendo lá em Samaria, quando nós vimos no começo do capítulo 8? Alegria. E cheios de alegria, ou cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E essa foi a trajetória do eunuco. Voltando para a Etiópia, seguindo a sua vida, mas nasceu de novo, alegre, porque ele encontrou Jesus. Agora, olha que interessante também. E o Filipe? Nós vamos ver ele mais para frente um pouquinho, mas ele apareceu em Azoto. E indo para Cesareia, ele fazia o quê? Pregava o evangelho. Por todas as cidades, ou em todas as cidades pelas quais passava. Filipe é retirado de cena. Filipe é levado embora pelo Espírito Santo, e aí você pode especular, pode procurar, não é isso que eu vou fazer aqui. E continua a missão em Azoto, indo para Cesareia. E pregava a mensagem do evangelho. O eunuco não viu mais Filipe, mas cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. Agora ele segue a sua jornada. Não mais apenas como um religioso, mas ele segue a sua jornada com Cristo, como uma nova criatura em Cristo e com o Espírito Santo em seu coração. Eu quero caminhar para a conclusão, destacando e lembrando para você que Filipe obedeceu à direção de Deus. Ele anunciou a palavra. Ele apresentou Jesus como Salvador prometido nas Escrituras. E aquele homem que saiu de Jerusalém buscando a Deus, voltou para casa com uma nova vida, cheio de alegria, porque havia encontrado em Cristo aquilo que a sua religião não podia oferecer: perdão, reconciliação e salvação. Talvez você esteja como aquele eunuco. Talvez você é uma pessoa religiosa, que conhece algumas verdades sobre Deus, que frequenta uma igreja, participa de cultos, mas ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo. E a pergunta que permanece para nós hoje é a mesma que está dentro dessa narrativa. Você crê de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus? Não confie na sua religiosidade. Não confie nos seus esforços. Não confie nas suas obras. Somente Cristo pode salvar. Arrependa-se dos seus pecados e creia nele, pois aquele que vem a Jesus encontra perdão, recebe uma nova vida e pode seguir o seu caminho com a verdadeira alegria de pertencer a Deus. Foi isso que aquele homem recebeu. Eu tive uma experiência, eu quero encerrar contando essa história, vou amarrar com o texto e a gente encerra. Tive uma experiência sexta-feira que me constrangeu. Contei pela manhã
no meio da Raposo Tavares, sexta-feira, 3h pouco da tarde, ali perto do rancho da Pamonha ali, o meu carro simplesmente deixou de funcionar. Eu na faixa do meio, o trânsito parou, começou a andar, todo mundo buzinando, passando, me xingando. E o povo acho que meio que, o barbeiro tá aí e tal, no meio, acho que acharam alguma coisa assim, e um monte de gente passando assim, querido. Foi muito rápido. Aí eu tentando acelerar o carro não ia, eu desliguei o carro, liguei de novo e nada, desliguei, liguei, já tinha ligado o pisca-alerta, nada, não foi. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eis que de repente, no meio daquela multidão, parou um motoqueiro na frente do meu carro, falou, o que está acontecendo? Não, o carro parou, ele falou, eu vou te ajudar. Abre o capô lá. Abri o capô do carro, ele mexeu, falou, vamos dar um restart aqui na bateria. O cara pelo menos falar, ele sabia falar as coisas, né? Aí eu, vamos dar, aí deu um restart e tal, nada. Ele falou, não vai dar certo, hein? Ele falou, tem seguro? Eu falei, tem. Ele falou, não, então beleza. Eu falei, você me ajuda a pôr o carro num acostamento, ou a gente conseguiu pôr em frente uma empresa. Ele falou, não, eu te ajudo. Olha o que esse cara fez. Ele deixou a moto dele na frente do meu carro, na faixa do meio da Raposo Tavares. Ele foi parar o trânsito lá atrás, porque os caminhões estavam entrando, tinha uma entradinha ali, parou o trânsito, eu consegui descer de ré, parei o carro, a moto desse cara ficou no meio da Raposo Tavares. Ele foi buscar a moto, ele voltou até o carro, ele foi olhar a parte do acelerador lá para ver se não era alguma coisa ali, viu que não era, falou, cara, não vai dar certo, mas você está seguro ainda, tá? Nunca mais vi esse cara na minha vida. Mas uma coisa eu tenho no meu coração, eu agradeci a ele, obviamente, e saí dali grato porque eu vi ali o cuidado de Deus. Como que eu ia manobrar aquele carro ali? De um jeito eu ia dar, mas eu estava sendo xingado, eu estava sendo... E ele me conduziu aquilo ali, queridos. E ali para mim foi a certeza de que Deus estava cuidando de mim. E aí depois eu peguei um táxi, o carro veio no guincho, eu peguei o táxi e eu falei, o que eu faço agora? Aí fui puxar, o cara gostava de uma conversa, fui puxar um assunto. Eu falei, eu preciso falar do amor de Deus para esse cara. Eu não consegui falar abertamente, porque ele era um religioso, mas de alguma forma eu falei do amor de Deus para ele. Aí eu já me lembrei de tantas vezes e tantas oportunidades que eu já perdi na minha vida, de estar com alguém e poder falar do Evangelho. E eu estava com esse texto em mente, que eu já estava preparando o sermão e pensando sobre isso, e falei, como que a gente é tão mesquinho e não compartilha a bondade de Deus, queridos? Agora eu estou dando esse exemplo, um exemplo particular, mas eu quero te trazer de volta no texto. Porque se eu, na Raposo Tavares, com carro, com um monte de conforto, ali, sabendo que eu ia ficar seguro, eu me senti amado, cuidado, abençoado por Deus através da vida desse homem, você imagina esse eunuco. Eu vou repetir com você a cena para a gente concluir. Esse cara estava percorrendo uma cidade não muito comum, uma estrada não muito comum. Ele se aproxima, mas ele não só se aproxima, ele corre do lado para estar perto. Ele escuta o cara lendo as escrituras. Ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele fala, como que eu não vou entender se ninguém me explicar? Senta aqui do meu lado, conta para mim. Ele conta a história para ele. Ele olha para as escrituras, ele vê Jesus e ele vê aquele cara transformado. E aí eu quero trazer tudo isso para você. E eu quero lembrar você, cristão. Alguém falou do Evangelho para você. Alguém te abraçou. Alguém sentou do seu lado. E a minha pergunta para você não é uma pergunta punitiva, mas reflexiva. É do lado de quem você tem sentado? Para quem você está falando do Evangelho? Ah não, pastor, só viver, o pessoal precisa ver meu testemunho. Sim, lógico, precisa ver seu testemunho. Mas qual foi a última vez que você abriu a sua boca para dizer, eu tenho um Salvador? Eu tenho alguém que perdoou meus pecados. Eu tenho alguém que transformou a minha vida. Qual é o sentimento do seu coração, queridos? Aí você fala, faz muito tempo, pastor. O meu foi em 2001, queridos. Talvez não faz tanto tempo quanto o seu, mas já faz um tempinho. Já faz pelo menos 25 anos. Eita, estou ficando velho. Já faz um bocadinho de tempo. Eu tinha meus 18 anos lá.
pode fazer as contas agora, você vai chegar na minha idade. Mas aquele dia a graça de Deus me alcançou. Alguém falou do evangelho para você. Você está falando do evangelho para quem? E para você que não se rendeu a Jesus, não perca a oportunidade. Porque o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. E o que te impede? Se você crê. Se você crê de todo o coração, se renda a Jesus e passe pelo batismo. Dê um testemunho público de que você nasceu de Deus. O anjo disse a Filipe: Amém? Vá para o sul, no caminho de Gaza, que estava azul. Ele obedeceu ao Senhor sem tardar, para um encontro único que iria marcar. Uma carruagem passa, um etíope alegre, buscando a verdade para o seu entender. O Espírito diz: aproxime-se, corre. Filipe se move antes que o tempo morre. Quem é esse cordeiro que sofre em silêncio? É Jesus, o Cristo, que traz o esclarecimento. Do profeta ao Messias, o evangelho se abriu. A chave da vida que o eunuco descobriu. Oh, vejam só, aqui tem água Bem junto à estrada, o que me impede de ter a alma lavada, Ei, eles desceram na água. o pregador e o nobre, batismo de fé. Um amor que ele descobre. Oh, Quem é esse cordeiro que sofre em silêncio? É Jesus, o Cristo, que traz o esclarecimento. Do profeta ao Messias, o evangelho se abriu. A chave da vida que o eunuco descobriu. Quem é esse cordeiro que sofre em silêncio? É Jesus, o Cristo, que traz o esclarecimento. Do profeta ao Messias, o evangelho se abriu. A chave da vida que o eunuco descobriu. Ei, Filipe foi levado pelo poder do Senhor, deixando o etíope cheio de fervor. Ele voltou para a Etiópia, seguindo alegremente, levando a palavra a toda a sua gente. Quem é esse cordeiro